Olá, vamos falar de uma transformação fundamental. E se o departamento financeiro do seu negócio deixasse de ser só um centro de custo, aquela área que só apaga incêndio, para se tornar o verdadeiro cérebro estratégico da sua operação? É exatamente sobre como fazer essa virada de chave que a gente vai conversar hoje. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Pensa com sinceridade. Hoje, o seu financeiro passa a maior parte do tempo em tarefas manuais, correndo atrás de boleto e conciliando extrato? Ou ele te entrega inteligência, dados claros que te ajudam a tomar as melhores decisões? A resposta para essa pergunta, ela define o potencial de crescimento do seu negócio. A gente sabe que para muitas pequenas e médias empresas, a gestão financeira mais parece um labirinto. É uma realidade super comum, cheia de becos sem saída, desafios que se repetem todo mês. Vamos dar uma olhada de perto nesses obstáculos. Olha, essa lista aqui, ela é familiar para muita gente, né? Processos manuais que consomem um tempo precioso, planilhas que nunca batem, a loucura que é a legislação tributária no Brasil, sistemas que não se integram. E o resultado disso é a falta de clareza sobre o caixa, a falta de padrão. São exatamente essas dores que acabam travando o crescimento de milhares de empresas. E aqui está o ponto central. Esses problemas do dia a dia, eles não são só um incômodo. Eles são, na prática, as verdadeiras barreiras que impedem a empresa de escalar, de crescer de forma segura, sustentável, sem que o caos aumente junto com o faturamento. E os riscos de não fazer nada? Bom, eles são bem reais. Sem uma gestão centralizada, cada filial vira um feudo com seus próprios controles. Erros em pagamentos e cobranças começam a virar rotina, minando seu fluxo de caixa. E talvez o pior de tudo, sem saber qual produto, serviço ou cliente é realmente lucrativo, como é que se toma uma decisão estratégica? Qualquer crescimento acaba sendo baseado mais em sorte do que em método. É para mudar completamente esse cenário que o método Anafin foi desenvolvido. A nossa proposta é muito clara: tirar a sua empresa do modo reativo, do caos, e trazer ela para uma nova realidade. Uma realidade de controle, de previsibilidade e, o mais importante, de inteligência estratégica. Essa frase aqui, ela resume a nossa alma. O nosso objetivo não é só arrumar a casa, organizar as contas, é ir muito além. É pegar cada dado, cada número e transformar em poder de decisão. É fazer com que o seu financeiro te aponte o caminho e não só o retrovisor. E como é que a gente faz essa mágica acontecer? Bom, não é mágica, é método. Um caminho bem estruturado em 3 grandes etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico profundo para entender cada detalhe da sua operação. Depois, a gente estrutura os processos, criando uma base sólida e auditável. E por fim, a gente gera a inteligência que vai guiar a gestão. Agora, vamos mergulhar um pouco nas ferramentas exclusivas que fazem esse método ser tão poderoso. São os pilares que vão sustentar a nova governança financeira do seu negócio. Tudo, absolutamente tudo, começa com o C-Level 10. Pensa nele como se fosse uma tomografia computadorizada da sua empresa. A gente analisa 10 áreas vitais, desde a sua precificação até a sua estrutura societária. E o resultado não é só um relatório, é um plano de ação prático, com prioridades claras para o primeiro mês, para o primeiro trimestre e para os próximos 6 meses. Logo em seguida, a gente ataca um dos maiores geradores de dor de cabeça: a área fiscal. Com o método GoNF, a gente cria gatilhos operacionais padronizados para emissão de notas. Sabe o que isso significa na prática? Fim dos erros manuais, conformidade fiscal garantida e um processo que está pronto para escalar sem gerar mais trabalho. E para garantir total segurança e controle, a gente implementa a auditoria financeira permanente. Isso não é aquela auditoria que acontece uma vez por ano, não. É uma checagem diária. Cada pagamento, cada recebimento tem um documento de suporte, cada operação é validada. Isso se chama governança de verdade. É ter a empresa pronta para uma certificação, para receber o investimento, para qualquer grande passo. E é aqui que a inteligência financeira finalmente chega de um jeito que todo diretor entende. O relatório DAO é único no mercado. Ele não é só mais um PDF cheio de tabelas. A gente traduz os números em um vídeo curto e explicativo e também em um resumo em áudio. A gente garante que a liderança entenda não só os números, mas a história por trás deles. Ok, o método é completo, as ferramentas são poderosas, mas a pergunta que fica é: como isso tudo se encaixa na realidade financeira de uma empresa que está crescendo? O nosso modelo de investimento foi desenhado exatamente para isso, para sermos parceiros no crescimento. A lógica é muito simples e transparente. O investimento é um percentual da receita líquida, mas, e esse é o grande diferencial, ele tem um teto fixo. O resultado disso?
Previsibilidade total. Acabou aquela incerteza de quanto vai custar a gestão financeira no final do mês. E os nossos planos foram criados para acompanhar cada degrau da jornada do seu negócio. Desde o plano Launch, que é perfeito para quem está começando a estruturar a base, até o Zenith, que entrega uma governança corporativa completa. A Onafin cresce com a sua empresa, sempre entregando o nível de gestão que cada fase exige. E agora, o melhor benefício desse modelo: o teto. Imagina o seguinte: sua empresa cresce, fatura mais e o cálculo do percentual ultrapassa o valor do teto do seu plano. Sabe o que acontece? Você paga só o teto. Essa diferença vira economia direta no seu caixa. É um modelo que recompensa o seu sucesso, em vez de te penalizar por ele. E isso tudo não é só teoria, não. Os resultados falam por si. Em casos reais de clientes, a gente já conseguiu reduzir em até 20% a base de cálculo de impostos, aumentar em 15 pontos percentuais a margem líquida e cortar 18% de puro desperdício operacional. São números que mudam o jogo de qualquer empresa. Bom, com tudo isso em mente, fica claro que existe um caminho. A pergunta é: qual é o próximo passo para colocar essa inteligência para trabalhar no seu negócio? E a resposta está na experiência de quem comanda tudo isso. A Onafine é liderada por Rodrigo Mendes Porto Nogueira, um executivo com 17 anos de estrada e uma formação que é o nosso grande diferencial. Ele une o mundo das finanças e da controladoria com o do direito tributário. É essa combinação que nos permite ter uma visão 360 graus do negócio, da operação do dia a dia, até a estratégia do conselho. Então, a gente chega na questão final. Se o seu objetivo é crescer com segurança, ter clareza para tomar as decisões certas e, finalmente, transformar o seu financeiro num verdadeiro motor de crescimento, o caminho está desenhado. A pergunta agora é: a sua empresa está pronta para subir de nível? O primeiro passo é sempre o mais importante, e ele se chama Diagnóstico C-Level 10. Essa é a oportunidade de ter um raio-x completo do seu negócio e receber um plano de ação claro que vai levar a sua empresa para um outro patamar de governança e, claro, de lucratividade. Acesse o nosso site, entre em contato e vamos começar essa jornada.